Sejam bem-vindos ao nosso canal de palestras espíritas e EOB Palestras Espíritas. Estamos neste momento gravando cada um dos palestrantes na sua casa, mas estamos com o mesmo empenho para que chegue a mensagem do Espiritismo, para que chegue a mensagem de Jesus a todos aqueles que estão habituados, acostumados, às quartas, às 20 horas e aos domingos, às 9, a receberem essa mensagem em seus lares. Nós, neste momento, devido à pandemia, não estamos fazendo ao vivo do Salão de Palestras do Obreiros. Mas nós temos que ter responsabilidades, não é mesmo? Não podemos expor os nossos trabalhadores, os trabalhadores voluntários da nossa casa. Então nós temos que nos manter, cada um de nós, dentro dos nossos lares. Em breve nós vamos voltar, se Deus quiser, temos a certeza disso, vamos voltar a transmitir ao vivo do nosso salão de palestras. Nós continuamos todas as outras atividades online que nós temos, né? Não temos nenhuma atividade presencial, mas nós temos as nossas atividades online. A única atividade que nós não quisemos suspender, na verdade nós não podemos suspender, é o atendimento às famílias necessitadas, que precisam da cesta básica, né, para poder sobreviver, para poder ter o que comer em casa. Então são em torno de 60 famílias que estão recebendo esses produtos e vão continuar recebendo mesmo com a pandemia. Então aqueles que puderem colaborar com a casa podem entrar no nosso site, que é o www.obreirosdobem.org.br e fazer a contribuição na nossa conta do Bradesco, que está lá, né, no banner rotativo, nós temos lá a conta do Bradesco. Aqueles que quiserem continuar colaborando. Mas nesse momento nós não vamos receber os itens, né, aos sábados à tarde. Bom, agora nós vamos ler o nosso projeto de transformação moral. 11ª semana, ano 23, de 14/3 a 20/3 de 2021. Semana de reflexões sobre a lei de conservação. Livro dos Espíritos, questão 702. É lei de natureza um instinto de conservação? Kardec pergunta para os espíritos superiores. E eles respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Allan Kardec. As leis de Deus são perfeitas, e com a lei de conservação não seria diferente. O homem não constitui exceção e também se submete aos imperativos da lei de conservação. Ele deve lutar para preservar sua existência. Todos trazemos em nós o instinto de conservação. Deus nos deu a necessidade de viver para evoluir e para isso é necessário a conservação da vida, que em nós é racional e instintivo. Esse instinto não é privativo do homem. Todos os seres vivos o têm para a manutenção da vida necessária à evolução, experienciada na matéria. Para preservar nossa existência, devemos cuidar do corpo, da saúde e da alimentação, assim como vencer os nossos vícios. Fazemos também uso dos bens da terra. O planeta está equipado para que, através do trabalho, o homem consiga todo o necessário para se manter vivo: a água, a luz, o calor do sol, o plantio da terra, a utilização da inteligência para a exploração consciente dos bens do planeta. Aí cabe uma parte: o planeta que nos serve a vida também precisa de conservação, e o homem não tem se importado muito com o cuidado em preservar o planeta. Em nome da ganância, tem se esquecido que, se todos usarem com parcimônia apenas o necessário, não haverá falta de material de subsistência para ninguém. O supérfluo na vida de um é carência na vida do irmão. Aprendamos a fazer uso do instinto de conservação, aliado ao uso da nossa inteligência, para termos vida longa, saudável e útil. Texto do Evangelho, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. E todos nós, então, neste momento,
cada um na sua casa, cada um no seu lar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, que estão junto a cada um de nós, cuidando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nos ajudando, nos dando boas ideias. Vamos elevar a esse Pai maior, a Jesus, e agradecer pela sua presença constante nas nossas vidas. Agradecemos por essa encarnação, agradecemos pelos aprendizados, agradecemos pela família, agradecemos pelos amigos. Todas essas bênçãos que nós temos e muitas vezes não nos damos conta, pela saúde espiritual, pela saúde do corpo físico, e que possamos ter momentos de muito aprendizado, de troca de ideias, de troca de informações. Que assim seja. Bom, amigos, agora nós vamos falar um pouco sobre a lei do amor. O tema de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem, deslumbrado, o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ele conduz, e sim às conquistas do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. É muito comum nós ouvirmos falar, nós também falamos muito desse tal de amor, né? Mas será que a gente conhece? Será que a gente já sabe amar? É muito comum a gente ver em revistas, jornais, na televisão, né? Falar sobre esse amor. Será que é esse amor que Jesus está falando? Será que é esse amor que o Evangelho está falando para a gente, né? Antigamente era muito comum, até uma expressão que agora me veio à mente, morreu de amor, né? As pessoas morriam de amor, né? Então a pessoa tinha uma desilusão amorosa, ficava doente e morria de amor, né? De tristeza. Nós sabemos o que é amar, nós sabemos o que é amor, nós já sabemos amar. Essas questões que a gente precisa, né, pensar. E a religião, ela nos serve de ferramenta para isso, para pensar nessas questões, para a gente pensar com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de conhecimento, baseado no Evangelho de Jesus. Porque quando Jesus dividiu a humanidade antes e depois dele, foi quando ele falou em amor. Foi quando ele falou em amar, né? Ele resumiu todas as leis que vinham até então, né? As leis divinas, ele conseguiu dividir, resumir para duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Percebam que o amor, a ação de amar, ele nos motiva a amar, né? Ame, amar a Deus, amar ao teu próximo e amar a ti mesmo. Ele resume nessas duas frases.
E ele divide, né, a humanidade em antes e depois dele, exatamente quando ele fala em amor. Porque era uma condição ainda muito difícil naqueles tempos. E se nós fizermos uma análise, continua sendo difícil hoje, né? Então, nessa parte do Evangelho em que os Espíritos nos trazem, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, né? Ele marcou realmente a humanidade em antes e depois dele, porque ele iniciou uma nova fase, é a fase do aprendizado do que é amar. Resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós com certeza não entendemos, né, o que é esse amar a Deus, o que é amar ao próximo e amar a si mesmo. Para nós falta ainda algumas percepções. Um exemplo muito claro que nós temos disso são essas questões que nós estamos vivendo neste momento evolutivo aqui que estamos passando na pandemia. Se eu entender que colocar um pedaço de pano na boca, né, eu estou ajudando ao próximo a não se contaminar, eu vou entender que eu estou amando o próximo. Se eu não estiver difundindo esse vírus, se eu estiver com segurança, me protegendo e principalmente protegendo o outro, eu estou seguindo a lei de Deus. Eu não posso prejudicar o outro. Se eu não gostaria que alguém me infectasse, eu também não posso querer infectar o outro. Eu tenho que fazer ao outro, como Jesus resumiu, aquilo que eu gostaria. Haveria menos problemas, principalmente aqui no Brasil, de entendimento do uso de máscara, do entendimento de distanciamento. Muitas vezes nós vamos em locais que deveriam estar com distanciamento e, ao contrário, o que nós temos são pessoas encostadas umas nas outras, mesmo com espaço. Tá? Nós não sabemos ainda, nós não entendemos. Muitas vezes vamos em locais que a pessoa, para falar, ela baixa a máscara, que é o momento mais importante que ela tem de estar com a máscara, quando ela está falando, né? Quando está respirando e principalmente quando está falando. Então, pessoas com a máscara no queixo. Então nós temos que começar a entender e colocar na nossa vida. Então eu usar uma máscara, eu respeitar o espaço do próximo, agora com distanciamento. Isso é amar e respeitar o próximo. Por que eu devo fazer isso? Porque eu gostaria de ser tratado da mesma maneira. Né? E é isso que Jesus nos fala. Mas tem uma história que a gente sempre lembra, né? Eu já contei outras vezes aqui em outras palestras, mas é uma história que fala do amor verdadeiro, né? E eu normalmente conto essas histórias no final das palestras, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou contar no meio para a gente entender essa questão do amor verdadeiro, né? Então a história começa assim. O nome dela é Amor Verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? Será que existe esse sentimento na face da Terra? O amor é de essência divina e cada filho de Deus tem no seu íntimo a centelha dessa chama sagrada. E o amor tem várias maneiras de se manifestar. Existe amor de mãe, amor de pai, de esposa, de marido, de irmão, de tio, de avó, de avô, de neto, de amigo e por aí vai. Um dia desses, lemos num periódico digital da Colômbia uma história de amor das mais belas e significativas, contada por uma doutora colombiana. Numa tradução livre para o português, eis o que contou a médica. Um homem de certa idade foi à clínica onde trabalho para tratar uma ferida na mão. Estava apressado e, enquanto tratava, perguntei-lhe o que tinha de tão urgente para fazer. Ele me disse que precisava ir a um asilo de idosos para tomar o café da manhã com sua esposa, que estava internada lá. Disse-me que ela estava naquele lugar
há algum tempo, porque sofria o mal de Alzheimer, já bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se sua esposa se incomodaria se acaso ele chegasse atrasado naquela manhã. Não, respondeu ele. Ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que não me reconhece. Então, lhe perguntei com certo espanto. Mas se ela já não sabe quem é o senhor, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu e com um olhar enternecido me disse. Ela não sabe quem eu sou. Mas eu, entretanto, sei muito bem quem é ela. Tive que conter as lágrimas enquanto ele saía e pensei, é esse tipo de amor que quero para a minha vida. O verdadeiro amor não se reduz nem ao físico e nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é, do que foi, do que será e até do que já não é. Na realidade, assim como a doutora, muitas pessoas, quando eu contava essa história no final das palestras lá no Obreiros, vinham me perguntar e falar que gostariam de ter um amor assim na sua vida. Mas na realidade, né, a reflexão mais importante dessa história que eu acho é por que nós não queremos ser como o velhinho, amar alguém dessa maneira. É muito comum a gente pensar, a gente gostaria de ter alguém amando a gente assim. E talvez os casamentos tenham essa dificuldade, muitos casamentos, eles acabam terminando, tendo um final abrupto, porque as pessoas casam para serem felizes. Mas ninguém casa para fazer o outro feliz, ou quase ninguém, né? Ninguém é muita coisa. Então, na verdade, o que nós deveríamos, nos nossos relacionamentos, é nós termos essa dedicação. É nós termos esse sol interno, como diz a passagem do Evangelho. É desenvolver esse amor que todos nós temos dentro de nós. Quando Jesus fala para nós, sois deuses, podei fazer o que eu faço e muito mais, é aquele querido irmão mais velho que nos fala o seguinte, eu já evoluí, eu já cheguei numa condição superior, porque eu já passei por essas questões pequenas que vocês estão passando aí na Terra. Vocês têm esse potencial dentro de vocês e vocês precisam colocar ele para fora, aprender a amar, entender o que é o verdadeiro amor. E nós materializamos esse amor. O nosso amor é muito egoísta. Eu só amo se fizer o que eu quero que faça. Eu só amo se estiver do meu lado. Tá? Parecemos aquele adolescente que hoje está amando, aí a menina termina com ele e ele começa a obsediar ela. Né? Começa a ligar, desligar. No meu tempo era assim, não sei como é que é hoje. Né? Começa a espalhar fake news, né? Vamos dizer assim. Nós, às vezes parecemos isso. Quando nós temos alguém que está fazendo o que a gente gostaria que fizesse, nós amamos. Que pessoa bacana, que pessoa legal. Discordou da gente, a gente já não ama mais. Então nós temos que começar a colocar isso nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, esse verdadeiro amor, que na realidade é ter esse amor como esse velhinho tinha, né? A pessoa já não era mais aquela que ele conhecia, mas o compromisso dele com ela era maior do que tudo. O amor que ele sentia por ela era maior do que tudo. Quantos relacionamentos, né, entre compadres, entre irmãos, entre pessoas que se amam, se interrompem porque um deixa de fazer aquilo que o outro queria que fizesse. Eu vi relacionamentos acabarem entre irmãos, já nem se sabe mais, nem se sabia mais o porquê que tinha acabado. Depois de 20, 30 anos, voltaram numa mesma festa a se encontrar e reataram. Era um peso para a família. E quando eles reataram, eles não lembravam o motivo da briga. Ficaram discutindo, pô, nós brigamos por quê? Será que foi por isso? Não, não foi por aquilo, não. Então, já não se sabia mais o porquê que tinha brigado. Quantos amigos que deixam de se falar porque um não consegue ir na festa de 15 anos da filha do outro. Eu já vi casos assim. Grandes amigos, amigos de 20 anos,
deixam de se falar por uma questão menor, né? Então, o amor, ele tem que ser colocado em todos os momentos da nossa vida. O grande segredo que nós viemos nessa encarnação, em todas as outras encarnações, mas nessa em especial, é o aprendizado do amor. O Cristo já deixou, né? Ama a ti mesmo, ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. Se essa máxima de Jesus estivesse colocada, nós não estaríamos passando por problemas tão sérios. Nós estaríamos pensando naquelas pessoas que estão precisando mais de ajuda nesse momento. Menos o eu, menos o ego, e mais o outro, mais o próximo. É isso que o Cristo falou há 2000 anos atrás. E nós ainda não conseguimos entender. Se eu tenho que me beneficiar, não importa o próximo. O próximo é segundo plano, né? Mesmo que eu tenha que infectar, mesmo que eu tenha que prejudicar, mesmo que ele tenha que passar necessidade. Eu não estando passando, tudo bem. Então nós temos que começar a entender que essa máxima que o governador espiritual, que é Jesus do planeta Terra, trouxe para nós é uma lição, é um caminho. Ele não falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Não é por ele, é pelos ensinamentos dele, é pelo Evangelho, né? Era muito comum, quando estávamos no velho normal, no antigo normal, as pessoas fazerem aquelas excursões que eu acho muito válido, né? Que é muito legal, para visitar lá Uberaba, onde o Chico morava, né? Onde o Chico vivia. E as pessoas iam para lá e depois voltavam contando que, né, tiveram até que proibir de deitar na cama do Chico, pegar no chinelo do Chico, no sapato do Chico, pegar o perfume do Chico e passar, sentir aquela aura, Tudo bem, legal, acho que é bacana, né? Viajar, conhecer. Mas nós temos que entender que esses missionários, que por amor o Pai manda para a gente, né, e Jesus foi o maior, o Pai manda esses missionários para a gente, não é para a gente usar o perfume dele, não é para respirar o ar que ele respirava, o que respirou naquele local. É para a gente entender que nós temos que seguir os caminhos. É tirar o santo da parede, o Chico da parede, Jesus da parede, e colocar ao nosso lado. E nos servir de guia. Né? Então, o amor que esses espíritos sentiam, Irmã Dulce, Madre Teresa e outros tantos, o amor que eles tinham pela humanidade, nós temos que começar a entender, a pensar nisso, que nós precisamos seguir esse caminho. Tem que começar hoje, senão nós não vamos ser o Deus que Jesus falou, né? Sois deuses. Vocês vão poder fazer o que eu faço, mas não agora, porque vocês têm que praticar muito ainda, né? Então nós precisamos começar a entender que o filho, que o esposo, que a mulher, né, a esposa, que aquelas pessoas que convivem conosco, eles não têm que fazer o que eu quero, né? E se não estão fazendo, são outros, têm a sua cabeça, a sua forma de pensar. Nós precisamos entender que nós temos que amar. Podemos não concordar. Aquele que tem um partido político diferente do meu, uma ideia diferente da minha, ele não é o demônio, ele não é a pessoa pior do mundo. Ele só tem uma outra ideia diferente da minha. E a gente tem que respeitar, né? Menos agressões, poderíamos estar passando por menos problemas que estamos passando hoje, se lá atrás nós tivéssemos essa ideia. E precisamos começar a colocar isso na nossa vida. Tá ok? E para encerrar, amigos, nós gostaríamos de falar dessa questão também do amor na família, né? Porque a família é o laboratório dos sentimentos. E muitas vezes nós não entendemos que é lá que nós desempenhamos o nosso maior papel. Eu sou responsável por mudar essa atmosfera, por melhorar essa atmosfera. É lá que às vezes eu sou o ditador, é lá que às vezes eu sou o possessivo, é lá que às vezes eu não tenho paciência. Porque lá realmente eu sou quem eu sou, né? Eu estou pagando, então tem que fazer o que eu quero, estou pagando, então tem que ser assim. Né? Então, muitas vezes, nós nos transformamos. Tem uma história muito engraçada de um palestrante que levava sempre o filho pequeno para assistir suas palestras, e o filho lá no fundo e o pai falando, palestrante muito bom, né? Eu me coloco muito naquele lugar, né?
não que eu seja muito bom, mas eu me coloco muito nessa história, na moral dessa história aí, e tento trazer para a minha vida, para pensar, para refletir nisso. E um belo dia um amigo dele sentou ao lado do filho e perguntou: você gosta da palestra do seu pai? Ele falou: não gosto. Mas por que você vem aqui? Eu venho aqui porque ele me obriga. Ele te obriga a vir nessas palestras? Sim. Mas por que você não se rebela? Porque na verdade aqui é um momento que eu vejo o meu pai de uma maneira diferente. Eu gostaria de ter esse pai na minha casa, né? Porque na minha casa ele não é o palestrante, não é esse palestrante, não tem essas palavras bonitas. Ao contrário. Então eu me coloco nessa condição, né, de que às vezes nós falamos muito, mas nós agimos mesmo no nosso lar. E esse tempero que nós falamos o tempo todo hoje, que é o amor, nós temos que colocar principalmente nos nossos lares, né? Porque às vezes nós não damos o colo que precisamos na nossa casa, não somos o ombro para as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nenhum bom dia nós damos quando acordamos, não perguntamos para as pessoas ao nosso lado o que elas estão precisando. Muitas vezes nós vivemos dentro dos nossos lares como déspotas, pensando em nós mesmos, né? São muitas crianças que depois dessa pandemia descobriram que tinham um pai, porque o pai estava presente, né, dentro de casa. Muitos nunca tinham descido para brincar com seus filhos. Eu vi relatos assim na internet, que o filho estava feliz, não queria que a pandemia passasse, porque ganhou um pai, o pai foi brincar, foi no quintal, jogou futebol, né, brincou com ele, porque tinha mais tempo para essas coisas que não damos tanta importância. Tem muita importância, mas nós não damos muitas vezes. A paciência com a esposa, a paciência com o filho, a paciência com as pessoas mais próximas, nós, né? Pais que precisam ter paciência, né, com seus filhos. Então nós precisamos pensar nessa questão na nossa família. É lá que nós somos chave, que nós somos importantes. Nós somos responsáveis por aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, ou que estão ao nosso lado, ou que nós estamos ao seu lado. Não esperar que o outro faça a parte dele. Vamos fazer a nossa primeiro, né? Nós temos que temperar com o sazon do amor, né? Tinha uma propaganda que falava que era o amor, né? O tempero, era sazon. Nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Colocar essa chama divina que nós temos dentro de nós. Praticar o amor nas pequenas situações. Que nós possamos pensar nessas questões todas. Já encerrando, eu gostaria que todos nós, neste momento, fizéssemos um exercício e nós pensássemos em uma pessoa que nós amamos. Cada um vai escolher uma pessoa. Todo mundo tem alguém que ama. Pode estar encarnada, pode não estar, pode estar morando com a gente, pode estar longe, isso não tem problema nenhum. Agora você vai imaginar essa pessoa junto a você, essa pessoa especial. Feche os olhos, se você quiser. Pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Pode ser um amigo, namorado, namorada, pai, mãe, avô, avó. Pode ser quem você quiser. É aquela pessoa especial que você ama. Escolhe uma em particular. Feche os olhos e sinta a sua presença ao seu lado. Lembre do seu rosto, do seu olhar, do seu cabelo, a sua fala. Essa pessoa, nesse momento, está ao seu lado. Agora, imagine você conversando com ela. Você rindo, abraçando. Lembra de algum momento especial que você passou com essa pessoa, que vocês passaram juntos. Um momento só de vocês, só entre vocês. Sinta o amor quando você lembra dessa pessoa. Sinta a alegria, a felicidade. Esse exercício é só para a gente lembrar como faz bem o amor nas nossas vidas. Como o amor é importante para cada um
de nós. Todos nós temos muitas razões para a gente viver. Todos nós precisamos lembrar que somos seres divinos, que temos o potencial do amor, a chama do amor de Deus dentro de nós. E que nós temos que lembrar mais que somos seres assim. Somos fadados ao sucesso, somos fadados à evolução. No nosso princípio, Deus já colocou tudo o que precisamos dentro de nós, na nossa criação. E o amor é essa chama divina que brilha dentro de nós. Sois deuses. Não podemos deixar de lembrar isso. Podemos muito mais do que fazemos. Podemos fazer mais e melhor sempre. Nesse clima de amor, de reflexão, de paz interior, eu convido a todos para elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecer por esse momento. Agradecer pela presença dos benfeitores espirituais aqui no nosso lar, na casa de cada um que está assistindo essa palestra. Que possamos levar esse carinho, esse amor, espalhar pelos nossos dias, espalhar por toda essa semana e nos sentirmos muito melhores. Quando estivermos em dificuldades, lembramos do amor do Pai, que nos concede essa encarnação para que possamos aprender e sairmos muito melhores do que quando aqui chegamos. Estamos sempre em evolução e agradecemos a Ti, Pai, por esse carinho e por esse amor. Agradecemos a corrente espiritual do Instituto Espírita Obreiros do Bem, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus e agradecemos a todos esses amigos que estão nos ouvindo, nos escutando, a paciência e o carinho que têm com essas palestras e também com a nossa casa, com o Instituto Espírita Obreiros do Bem. Que assim seja.